Olá pessoal, boa noite. Hoje o tema da nossa live é detoxificação do casal na preparação da gestação. Sejam todos bem-vindos. E temos uma convidada hoje especial, a doutora Lenita Salgado, nutricionista funcional e especialista em fitoterapia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre fertilidade, sobre gestação, né, como se prepararem, pode, né, deixar aqui conosco, né, nas perguntas que a gente vai tentar responder. E deixa eu ver se a Lenita já entrou pra gente convidar ela. Só um minutinho, pessoal. O pessoal vai entrando. Acabei de convidar a Lenita, vamos ver se ela vai entrar. A Luana tá aqui. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Dé, tudo bom, minha querida? Bem, prazer. Você me ouve bem? Tá tudo certinho aí? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tô, minha querida, tá perfeito, viu? Obrigada. Pessoal que está aí entrando, boa noite. Se puderem sinalizar aqui pra gente se está tudo ok, né? Agradecemos, ok? Professora, quero agradecer ter aceitado o convite para falar desse tema que eu acho que é tão importante hoje, né? Para a gente ter bebês saudáveis, né? Se preparar com calma, né? E é uma honra ter você aqui conosco. E você é minha referência da nutrição funcional. Pessoal, essa foi minha profissão, ela é minha referência na área funcional. Tudo, ela busca orientações dela, as aulas dela, da Denise, né? A professora Denise também, ela é uma referência também na funcional. Principalmente em áreas de alergias, aprendo muito com a Denise também. E a parte de detoxificação não tem ninguém melhor para falar do que você, né? Coisa linda! Ô, gente, olha, primeiro, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, Débora. Hoje à tarde, né, eu fico pensando aqui na nossa live, eu pensei, ai, que delícia, né, aqueles almoços que a gente tinha lá em Goiânia, não era verdade? Não é verdade, minha linda? É melhor agora. Não, que delícia! O quanto nós conversávamos. A gente chamo carinhosamente de Bibi, né? A nossa outra amiga também. Somos todas colegas nutricionistas, então, durante a aula da pós, né, lá no intervalo, na hora do almoço, eu almoçava sempre com essas meninas, alunas tão queridas, que são colegas aqui, ó, que moram no meu coração, viu? Débora, muito obrigada, minha querida. Olha, o que eu posso dizer é que a gente vive aprendendo, né, meu amor? Não é assim? Então, não é no dia a dia, né? A gente, claro, a gente tem nossa bagagem científica, a gente vai estudando, é sempre nos atualizando, assim como, né, você que faz esse trabalho tão lindo aí. Depois eu quero que você até me conte um pouquinho aí do seu trabalho, que eu fico muito feliz, né? Eu lembro muito de você lá de Goiânia, Uhum. mas agora eu sei que você já está aqui, né, no estado de São Paulo, e aí no interior. Eu falo, oi, que delícia, é uma alegria imensa, né? A gente vê aí, né, esse povo dando continuidade ao trabalho, né? Eu falo sempre, viu, Dé, eu quero durar até os 150 anos, tá? Mas eu sei que uma hora a gente para de trabalhar, né, minha querida? Eu, Camila Komatsu, Denise, né? Vai ter um momento que a gente vai parar de trabalhar e vai ficar aí com vocês, as novas, tá? Olha que coisa boa. E é uma honra, né, meu amor, estar aqui com você e poder compartilhar isso tudo, né? É, Débora, então, o que você me pediu hoje, né, foi para que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da detoxificação, né, na preparação desse casal que pretende engravidar, que já teve ali, né, vários, né, desafios aí sem sucesso, muitas vezes passando até pelas fertilizações, as FIVs, e infelizmente não consegue engravidar, né? Então, assim, minha querida, a primeira coisa que é bem interessante, né, a gente entender é desmistificar essa questão do suco verde, né? Eu sempre falo muito sobre isso, eu insisto isso em todas as lives, que não é um suco verde,
não é um chá verde, não é verdade, Débora? Não é ali um único alimento que vai fazer todo o processo de detoxificação. Então, isso é muito, muito importante nós entendermos, né? Para detoxificar, assim, fazendo né, um resumo para a gente entrar realmente assim, né, no tema da live, para fazendo os links aí com a live, né, com o tema, é muito importante a gente entender assim, ó, no dia a dia, nós estamos expostos a muitas toxinas. Gente, toxinas existiram, existem e sempre existirão. Tá? Nós temos infinitas fontes de contaminações. A principal fonte, eu digo, é a crosta terrestre. Então, quem está aqui vivo está se contaminando, por exemplo, por metal tóxico, como um alumínio, um mercúrio, um chumbo, um arsênio, um cádmio. Então, todos esses metais, eles são lixiviados da crosta terrestre. Não tem como, né? E aí vai contaminando mares, rios, o solo, e chega ali, através das plantações, através né, dos animais. Então, tudo isso vai chegando até o homem, não tem como, ok? Mas fora metais tóxicos, né, Débora, nós temos também os agrotóxicos, nós temos os poluentes ambientais, nós temos os produtos que nós usamos, produtos de uso doméstico, nós temos Até né, que a gente... Oi, Débora, até desculpa, pode... mesmo tem, né? Oi? Até mesmo os produtos né, de higiene pessoal que a gente usa no dia a dia, né? Os antitranspirantes, até mesmo shampoo, perfume, né? Exatamente, exatamente, a gente tem ali, por exemplo, o triclosan, né, que é algo extremamente tóxico, né? Quantos estudos que ele afeta, por exemplo, a tireoide e outros, né, outros sistemas, glândulas do nosso organismo. Além disso, também, Débora, nós temos toda a contaminação através da nossa alimentação. Então, nós temos os corantes, né, os conservantes, aditivos químicos que são utilizados ali nos alimentos, os nitratos, por exemplo, ali nos embutidos. Então, todos esses compostos, eles são tóxicos, tá? E eles têm, né, quando a gente começa a entender um pouquinho sobre essas toxinas, o que o nome mais correto são xenobióticos, o que nós entendemos? Eles são substâncias com uma característica lipossolúvel. Então, se tem essa característica lipossolúvel, tem afinidade por qualquer célula do nosso organismo. Né? Débora, não quando a gente começa a entender um pouquinho sobre isso, quando nós temos, por exemplo, né, uma célula, a membrana celular é formada por fosfolipídios. Então, ali né, nós já temos os lipídios, as gorduras que têm afinidade por toxinas e vice-versa, toxinas que têm afinidade por todas as nossas células. E aí o que vai acontecer? É muito simples, gente. Detoxificar é tornar esse composto lipossolúvel num composto hidrossolúvel. Esse composto é excretável, ele é capaz de ser eliminado pelo nosso organismo. Porém, o que é interessante nós entendermos? Para que esse composto seja metabolizado, ele sofre ali reações químicas que são mediadas por enzimas e que vão né, ali eles vão se transformando. Então, nós temos ali as fases de detoxificação, que é a fase 1, né, onde esse composto começa a ser metabolizado. Depois nós temos a fase 2, onde ele se torna realmente hidrossolúvel. E nós temos a fase 3, onde esse composto é excretado. Então, ele vai lá né, para o seu sítio de excreção. A gente sabe que o maior local de excreção é o intestino. Então, através das fezes, mas também os rins, nós temos também a excreção através da pele, né, o suor, através do sistema respiratório, o ar exalado, lágrima, né? Eu sempre brinco que chorar é muito bom, né, Débora? Detoxifica a alma e o corpo também, viu? Débora, você ia acrescentar alguma coisa, querida?
Ah, professora, essa questão de intestino só, que assim, eu pego firme nesse, porque é difícil, as pessoas acham que ir no banheiro uma vez por dia já tá tudo certo, né? E não é assim, né? A saúde intestinal vai muito além disso. Então, a gente manter Muito. a saúde intestinal é muito importante, né? Exatamente. Olha, Débora, isso é tão fundamental, porque assim, é, N motivos. Primeiro, assim, que eu citaria é a questão que é uma via de eliminação de toxinas. Então, assim, intestino, primeiro, né? O intestino tem que funcionar pelo menos uma vez por dia, né? Pode funcionar mais? Claro, né? O que a gente tem que avaliar? A característica dessas fezes, né? Então, é aquela pessoa que ela sente o desejo de evacuar, senta no vaso sanitário, as fezes saem bonitinha ali, como uma banana, uma salsicha, não precisa fazer força, não sente dor ao evacuar, as fezes, né, sempre de uma coloração marrom mais para claro, e principalmente, né, quando a gente pergunta, e gases? Ah, isso eu tenho muito. Eu tenho estufamento. Eu como, eu já me sinto estufada. Então, quando se sente estufada, a gente já começa a entender o seguinte: já não tem ali, né? Quando a gente pensa nesse aparelho digestório, já tem ali complicação já logo no início, ali no estômago, né, Débora? Falta de enzimas digestivas. E quando a gente fala em enzimas digestivas, a gente tem que entender, por exemplo, a deficiência nutricional, por exemplo, não, que é fundamental, né? Então, ali, é uma pessoa que não consome alimentos integrais, então ela não tem ali, por exemplo, as vitaminas do complexo B, ela não consome alimentos fontes de zinco, como, por exemplo, a semente de gergelim, né? Novamente, os alimentos integrais. Então, ela não tem ali enzimas para começar a iniciar a digestão, né? Claro, a gente sabe que é na boca, depois é estômago e lá no intestino. Então, é muito importante, né, não ter gases. Claro, né, é normal uma eliminação, mas um momento que antecede a evacuação. Pessoas, né, Débora, que é muito comum essa queixa, não é, minha querida? Né? Então, quando a gente vê que essa pessoa já tem ali um desequilíbrio nesse intestino, tenham certeza que, primeira coisa, a eliminação do composto excretável já fica, né, eu brinco, da estoxina, entre aspas, né, já fica comprometida. Mas, Débora, nós temos ali, quando a gente tem o intestino saudável, nós temos ali naquelas células do intestino, nós temos uma proteína chamada P-glicoproteína. Essa P-glicoproteína, ela dá conta das toxinas via oral, que não foram lá para as células, que não foram para o fígado, que não foram ainda, né, para serem metabolizadas. Então, vamos dar um exemplo prático, Débora. Imagina você, ó, né, eu acredito que nós jantamos, né, porque já é 8h15, quase 8h15 da noite, né? Então, eu pelo menos jantei, tá, gente? Então, imagina, ó, que bom, né? Ritmo circadiano aí, tá? Não podemos fazer o jantar tarde, né, gente? Claro que a gente pode ainda completar agora com uma fruta, uma batata Yacon, que é bem interessante, né, gente? Mas lembrando, né, que o jantar até umas 18h30, 19, 19h30, pensando que o ideal é ir para a cama até umas 10, 10h30 no máximo, né? Pensando em todos os hormônios que a gente vai produzir, como serotonina, né, melatonina, e, né, depois, né, pensar aí que o cortisol começa lá pelas 4 horas da manhã. Então, a importância, né, do sono e também já regularizando esse horário de alimentação durante o dia, né? Mas voltando aqui no nosso assunto, imagina vocês que nós consumimos algum alimento ali do jantar, foi preparado numa panela de alumínio. Entre esse alumínio, se eu tenho as células intestinais saudáveis, o que vai acontecer? Gente, essa célula saudável, ela tem ali, no seu, né, na sua membrana celular, ela tem ali essa P-glicoproteína. Quando capta, né, esse enterócito, essa célula intestinal, capta o alumínio, o que a P-glicoproteína faz? Ela funciona como uma bomba de extrusão. Ela bombeia contra a absorção.
ela não deixa o alumínio entrar. Eu costumo brincar assim, para a gente entender. Ela faz assim, ó, epa, saia daqui que você não vai entrar nesse organismo. Então, ela joga para o lume intestinal e esse alumínio é eliminado. Olha que coisa mais maravilhosa. E essa P-glicoproteína, ela faz parte da fase 3 de detoxificação. Então, olha a importância. Mas, Débora, por que eu estou falando tudo isso, minha querida? Porque sem detoxificação, porque sem a detoxificação, a gente não metaboliza, por exemplo, hormônios. Né? Nós temos os hormônios são metabolizados, porque além das toxinas externas, esse processo de detoxificação acontece no nosso organismo. Com tudo isso está acontecendo no nosso organismo, mas com os produtos finais do nosso próprio metabolismo, como, por exemplo, os hormônios, entendeu? Então, assim, Débora, tenho certeza que com vocês e com várias outras nutris que estão aqui conosco, isso acontece também. Quando a gente começa a nutrir esse organismo, o que vai acontecer? Todas as funções do organismo são recuperadas. E a detoxificação é uma das funções do nosso organismo. Para que ela aconteça, quando eu falo para vocês de fase 1, fase 2 e fase 3, essas fases são totalmente dependentes de nutrientes. Todos os nutrientes que vocês possam imaginar, desde os aminoácidos ali provenientes das proteínas, a gente precisa dos ácidos graxos essenciais, né? Um EPA, um DHA, ali do ômega 3, então eu preciso consumir gordura boa. Nós precisamos das vitaminas, né? Todas as vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, as vitaminas do complexo B, os minerais, a importância dos minerais para que todas essas funções se realizem. E aí, o que vai acontecer? Quando isso tudo está equilibrado, todas as funções estão equilibradas, a gente sabe que esse organismo vai funcionar. E, né, falando bem específico de detoxificação, eu brinco muito, eu falo, olha, cuidado, tá? Se não quiser engravidar, se cuida. Porque um organismo equilibrado, bem equilibrado, com todas essas funções aí, né, acontecendo da maneira como tem que acontecer, a primeira coisa que acontece é engravidar. A primeira coisa que acontece. Meu marido hoje falava para mim, sabe, à tarde, o que você vai falar? Você tem live hoje? Eu falei, tenho. O que você vai falar? Falei, sobre detoxificação, né, para melhorar ali a gestação. Sobre os casais. Aí ele disse assim, você já contou quantas crianças nasceram depois que você fez um trabalho, né, melhorando todas essas funções? E claro, né, principalmente a detoxificação, eu olhei para ele e falei, de verdade, eu não sei. Ele falou, para uma hora e faz essa estatística. É uma boa ideia, né, Débora? Parte dessa estatística, então. A gente não para, Débora, é tanto volume, não é verdade? É o atendimento, é tanto volume. A gente não para, né, falar, gente, deixa eu ver o que né, fazer aí. Não é esse o nosso foco, né, Débora? Mas precisaria, né, querida? Com certeza com você também, né, meu amor? Mas quando, né, Débora, assim, indo um pouquinho, né, pensando, né, por que essa live, por que essa preocupação, né? Débora, hoje eu buscava um pouco esses dados, sabe, sobre infertilidade, né? Porque, como eu falei, nós vamos nos atualizando, mas no dia a dia a gente vai botando em prática aí. Vamos nutrindo esse povo, que a gente quer muita gente no mundo, né? Gente saudável, bebê saudável, não é verdade? É assim que a gente quer. E aí eu estava verificando que, olha, de acordo com a OMS, um dado de abril desse ano, tá? 17,5% da população adulta mundial sofre de infertilidade. Tem algum problema ali para engravidar. Ou seja, eles trazem o seguinte, 1 em cada 6 adultos. Olha que triste isso. E aqui no Brasil, a gente tem essa mesma tendência mundial. Acredita-se que por volta de 280 mil casais. Né? Imagina que nós somos aí, a população do Brasil, 210 milhões, né?
por volta de 280 mil casais têm dificuldade para engravidar. E quando a gente pensa, né, o que é infertilidade, né? Por que seria infertilidade, né? O casal é considerado infértil quando nós temos ausência dessa gravidez após um ano de relações sexuais, de vida sexual ativa, regulares, né, sem o uso de anticoncepcionais. Então, né, já se considera aí a infertilidade. E quantas vezes nós recebemos esses casais? Normalmente vem a mulher, mas o que é importante? É entender que tanto o homem quanto a mulher, eles são responsáveis por essa gestação, né? Não é somente a mulher. Os desequilíbrios, né, Débora, acontecem nos dois. E quantas vezes o problema é com o homem, não é verdade? E aí, né, são muitos fatores, tá? Mas se a gente pensar no ritmo de vida hoje, já é uma coisa de louco. Eu sempre pergunto para o pessoal, para o casal, né? Vocês têm tempo para namorar? Tem, porque os casais não se encontram, como é que vai ter filho, né? Eu sempre costumo brincar até para quebrar um pouco, né, a tensão do casal. Eu digo, primeira coisa, vocês têm que namorar, tá? Então, assim, é muita ansiedade, muito estresse. A gente sabe que hoje tem a questão da depressão, né? Ali vai um ciclo, né? Vicioso. Ora é muita ansiedade, ora é uma depressão, esse estresse excessivo, o excesso de trabalho, né? Muitas redes sociais, a exigência cada vez mais, né? Metas que eu falo que são inatingíveis, né? Quantas vezes a gente tem aí, seja em empresa, seja, por exemplo, no ambiente bancário, né, que atingiu a meta, muda, a meta se torna maior para o outro mês. Meu Deus do céu, como é que se dá conta disso tudo, não é verdade? Então, existe uma grande, né, depleção de nutrientes. Eu falo, olha, quando a gente pensa na necessidade, né, da nutrição para o sistema nervoso central, que controlam todas essas emoções, é muito grande a necessidade. E, ao mesmo tempo, nós temos muitas toxinas que afetam, né, o sistema nervoso central. É muito comum. É muito comum a gente, o pessoal, num ritmo intenso de trabalho, e aí chegam nas reuniões e se lotam de café. Ah, e agora eu vou relaxar. Se lotam de café. Não é verdade? Uhum. E aí isso aumenta ainda, né, mais a ansiedade. A gente sabe o quanto isso não é interessante. Então, se eu fosse listar aqui, né, tudo que assim, está envolvido com a infertilidade, a primeira coisa que eu ficaria bem atenta é tudo que aumenta o estresse oxidativo, né, as espécies reativas de oxigênio. Então, né, o próprio estresse vai aumentar o estresse oxidativo. Por quê? Porque a gente sabe o quanto esse estresse oxidativo, né, esse aumento de radicais livres, ele já vai ser bem prejudicial, tanto ali, né, para os espermatozoides, né, para a saúde testicular e também para a mulher, né? Essa ovulação fica muito prejudicada, a qualidade do óvulo fica prejudicada. Então, né, a primeira coisa que a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Quais, por exemplo, alterações corporais, uma obesidade, um sobrepeso, a falta, por exemplo, de uma atividade física, que a gente sabe que é extremamente importante, o excesso, né, o consumo exagerado de uma bebida alcoólica, corantes, conservantes, esses aditivos químicos vão, né, ter toda ali, né, uma ação aumentando o estresse oxidativo, principalmente durante a sua metabolização, medicamentos, a deficiência de nutrientes. É o que eu falo, nós estaremos expostos ao estresse, muitas vezes não deu tempo de fazer uma atividade física, né, que a gente precisa priorizar. Eu sempre costumo dizer, sabe, Débora, para os pacientes, quem gosta da gente é a gente, não é verdade? Eu falo, quantas vezes eu estou aqui no atendimento online e adiantei, ou sei lá, alguma coisa aconteceu, o paciente teve um baita do imprevisto e sobrou um espaço.
Eu simplesmente tiro a roupa, coloco a minha roupa de ginástica e vou dar uma caminhada. Nem que eu ande 2 quilômetros aí num ritmo, né? Que cada um tem o seu. Ok, mas pelo menos a gente tem que pensar, poxa, se eu estou com tempo, o que eu posso fazer por mim? Né? E priorizar isso também, reservar um tempo para a gente, pensar, né, que o quanto todo esse estresse, essa ansiedade podem ser reduzidos através de hábitos saudáveis, né? E também não esquecer do lado espiritual, né? Independente da religião, né, Débora? Mas a gente sabe que quem reza, quem ora, quem medita, quem tem uma ligação, né, sabendo que não é só esse mundo, né, mas entendendo essa questão espiritual, o quanto isso é de extrema importância para reequilibrar todo o nosso organismo. E aí, quando a gente pensa, então, mas isso interfere como, né? A gente vai ter danos, gente, desde lá do nosso DNA, né? Nós vamos ter danos ali nos nossos tecidos, nas nossas glândulas, pensando em toda essa cascata hormonal. No homem, claro, gente, é o espermatozoide que é afetado, tá? Não tem como. Então, reduz contagem, reduz né, a mobilidade desse espermatozoide. Nós vamos ter né, a taxa de espermatozoides com formas anormais. E na mulher, né? A mulher, ela pode ter né, tantos desequilíbrios, gente, tantos desequilíbrios, né? Assim, começa já desde a idade né, mais nova, por exemplo, lá na puberdade, ela pode ter uma puberdade tardia, uma puberdade precoce, depois ela pode vir a desenvolver vários desequilíbrios, como síndrome do ovário policístico, endometriose, que hoje é o que mais a gente pega aqui no consultório, né? Tudo isso fazendo com que ela tenha um prejuízo, gente, na produção desses óvulos. Se ela não tem um óvulo interessante, um óvulo saudável, como é que ocorre essa fecundação? Não tem como, né? Depois, mesmo que tenha essa fecundação, o que vai acontecer? A gente tem essa implantação embrionária de uma forma não interessante. E aí acontece o quê, pessoal? Os abortos, não é verdade? Então, cada vez mais, quantas vezes a gente pega aqui né, pessoas dizendo assim, olha, eu já engravidei 4 ou 5 vezes, mas minha gravidez não vai para frente, não é verdade? E ali você olha, né, de repente faz uma pesquisa ali, né, verificando se tem algum polimorfismo, né, se tem né, algum desequilíbrio ali de coagulação, enfim, todos aqueles marcadores, né? Metiltetraído folato redutase, quantos que a gente, né? O médico aí já, né, com trabalho em conjunto, a gente pode ir avaliando tudo isso. E é tudo normal. É tudo normal, não tem. Então você fala, poxa, mas o que acontece? Quando a gente começa a nutrir esse organismo, tanto do homem quanto dessa mulher, o que vai acontecer? Uma das coisas que eu sempre falo para o paciente, eu falo, olha, o nosso fígado, ele tem inúmeras funções, e uma delas é metabolizar hormônio. Porém, infelizmente, na maioria das pessoas, o fígado, ele fica trabalhando só para jogar fora o corante, o conservante, então aquele aditivo que tem lá naquela linguiça que você come, naquele embutido, né, nos ultraprocessados, né, aquele monte de corante caramelo que a gente tem, por exemplo, numa Coca-Cola. Então, o que vai acontecendo? O fígado, ele deixa de executar as funções dele, Débora, para fazer o quê, amor? Para ficar metabolizando toxinas. Ele tem que estar ali, né, metabolizando toxinas. A gente sabe que 60% das toxinas são metabolizadas lá no fígado. Então, imagina, alguma coisa ele deixa de fazer, né? E o que é mais comum é metabolizar hormônio. Então, ele deixa de metabolizar os hormônios. E aí, o que acontece? Todos os desequilíbrios ali na nossa cascata hormonal, tá? E segundo também, a gente não pode esquecer dos disruptores endócrinos. Então, olha, a gente tem várias lives, o pessoal tem me convidado muito, e aí no meu Instagram tem várias lives
onde eu falei já sobre disruptores endócrinos em tireoide, né? Agora a Débora está me dando a honra de falar aqui sobre, né, os disruptores endócrinos aí na nossa cascata hormonal, bem na parte sexual mesmo. Então, esses compostos, Débora, quando a gente fala disruptor endócrino, eles também são chamados de xenoestrógenos ou substâncias hormônios símiles. Por quê, minha querida? Porque eles vão entrar, eles têm a capacidade de se disfarçarem de hormônio e entrar lá nos nossos receptores hormonais e desencadear a cascata toda desordenada. Então, aquela mulher que não vai produzir estrogênio, aquele homem que vai ter uma inibição, por exemplo, da aromatase, né? E ele tem ali, né, a conversão da testosterona em estrogênio, que não é interessante, e por aí afora, tá? Então, esses disruptores endócrinos são vários, tá? Nós temos desde agrotóxicos, nós temos os plásticos, né? Nós temos metais, nós temos vários corantes, conservantes, aditivos alimentares, e como a Débora bem lembrou, os produtos de cuidados pessoais, né? Por exemplo, ô Débora, sabia que no detergente a gente tem um composto chamado nonifenol? E o nonifenol, ele tem uma ação terrível, ele é um disruptor endócrino. Ele pode ir ali no receptor hormonal sexual e desencadear a cascata de forma desordenada. Pensa nisso, que o que a gente usa, né? Para lavar o copo, para lavar um prato. Pensa, que coisa, né? Parece tão inofensivo, não é verdade, minha E eu querida? acabei banindo isso. Eu não tenho mais hábito de ter muitos anos de não usar detergente aqui em casa. Principalmente para lavar a louça, né, na cozinha. Exatamente, exatamente. É o que eu falo, olha, se não tem condição, às vezes não tem na cidade, às vezes não é nem que a pessoa não tem condição, mas ela tem dificuldade de comprar online. Hoje, né, a gente está bem mais fácil, né? Mas se ela tem essa dificuldade de comprar online, se ela tem dificuldade de comprar ali na cidade, não tem, né? Não é, às vezes não é nem questão financeira, é por falta mesmo de não encontrar o produto, de não saber qual produto é interessante. Use um sabão de coco. E, pelo menos o sabão de coco, ele é menos tóxico, não é Exato. verdade? Eu uso em Né? casa. Hoje eu Ah uso lá, tá. para descobrir do detergente, eu não uso mais, é o de coco agora. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos tantos compostos, Débora, que, assim, eu falo, poxa vida, né? Como é triste, né? A gente pensar ali, olha, ele, por exemplo, específico, né? A gente tem os hormônios ali, né? Que são fundamentais. Não vamos entrar muito na cascata hormonal, senão a gente vai deixar vocês doidos aqui, né? Mas, por exemplo, né? O nonifenol, ele inibe, por exemplo, o hormônio, o LH. Você imagina, né? Esses hormônios que são fundamentais para a ovulação da mulher, né? Não tem como, eu falo, sem esses hormônios não vai acontecer gestação, não é verdade? Né? Agrotóxicos, né? Reduzem, eles têm uma ação ali, né? Principalmente na mulher, em homem também nós temos estudos, mas eles vão interferir nessa cascata hormonal. Os parabenos, por exemplo, que eles são bastante usados em cosméticos, né? É, shampoo, a gente tem muitos parabenos, né? Eles estão associados com é, ciclos menstruais mais curtos. Eles reduzem, por exemplo, o número de folículos, né? Para que essa mulher tenha essa ovulação. Então, imagina como é que isso é triste, tá? E podem resultar em algo mais grave, como, por exemplo, né, miomas uterino, como os metais tóxicos. Então, tudo isso, gente, é bem complicado, né? A gente não pode esquecer que a mulher nasce com cerca de 2 milhões de óvulos imaturos. E entre o nascimento, né, durante a vida ali, entre o nascimento e a puberdade, a maioria, né, desses 2 milhões de óvulos, eles morrem, deixando somente 300 mil para 400 ciclos reprodutivos, normalmente a mulher tem por volta de 400 ciclos reprodutivos. Então, imagina, né, já tem uma quantidade bem menor do que ela nasce. O que vai acontecer? Se a gente ainda vai lesando isso tudo, como é que fica? Não é verdade?
Débora, e quando a gente pensa também, né, nas toxinas, as toxinas, né, elas têm afinidade por tecido adiposo. Uhum. Então, elas se concentram muito, né? Tem afinidade por gordura, né? E o tecido adiposo é o local de preferência delas. E aí, o que elas fazem? Elas inflamam. Então, é aquela mulher, né, que ela tem ali vários sinais. Ela tem o sobrepeso, chegando depois até uma obesidade, né? Ela tem, por exemplo, edemas, né? Então ela acorda, por exemplo, um sinal clássico, né? Ela acorda de manhã e a aliança não entra ou não sai do dedo dela, ou no final do dia. Ela fala, olha, de manhã meus sapatos é uma delícia no pé, à tarde eles me apertam. Então esse edema, esse inchaço, isso não é interessante. Nós temos ali muitas toxinas, levando a vários desequilíbrios, essa retenção de líquidos. E quando a gente pensa aí, né, nessa obesidade, ou sobrepeso, ela está ligada a vários desequilíbrios da mulher, como, por exemplo, uma síndrome, né, de ovário policístico, onde a gente tem o que ali? A resistência à insulina. Não é verdade, minha linda? Então, né, essa resistência à insulina, né, ali, ao mesmo tempo, a gente começa a ter os desequilíbrios ali em triglicerídeos, em colesterol. Então, por exemplo, o excesso de triglicerídeo, né, que essa mulher tem, ela vai ter toda, né, uma toxicidade para esses oócitos, né, para os óvulos. Também diminui essa reserva ovariana. Então, olha só como que isso é bem complicado, né? Tudo isso, né, a gente tem estudos mostrando que reduzem, eles acabam reduzindo, né, o IMC. Uma mulher que tem um IMC maior, ela, né, o índice de massa corporal, né, por exemplo, acima de 25, né, de 24,9, 25, que é sobrepeso e obesidade, né, obesidade acima de 30, o que vai acontecer? Ela tem uma menor chance para engravidar devido aos desequilíbrios hormonais que ela vai apresentando. Então, hoje já se associa, né, a obesidade, né, com abortos, o parto prematuro, o natimorto, né, crianças que morrem, né, antes do nascimento, diabetes gestacional, complicações nesse parto. Então, assim, a primeira coisa, Débora, né, que é bem interessante a gente pensar, tanto no homem quanto na mulher, esse peso, né, através de uma alimentação saudável, sempre a gente vai bater nessa tecla, nutrindo, tá? Jamais, eu sou extremamente contra jejum, viu, Débora? Eu sou muito contra, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas histórias de jejum intermitente, com dietas hipocalóricas. A Débora é uma linda que também pratica, né? Além dela praticar tudo isso, ela orienta dessa maneira também, né? A gente não trabalha com dieta, né? A gente trabalha ali cada vez mais com uma alimentação saudável, nutrindo esse organismo, né? Tá. Então, quando a gente, né, Débora, vai nutrindo, todas essas funções vão se recuperando e, claro, né, a detoxificação, favorecendo a eliminação de toxinas e reduzindo esse peso. Isso é muito importante, né? O café, né, Débora? O café, poxa vida, né? O quanto a gente sabe que o café é prejudicial, né? Quando a gente pensa nessas fases de detoxificação que eu falei para vocês, nós temos ali, na fase 1, a principal família de enzimas é a família de citocromo P450. E são várias famílias, tá? Então, nós temos uma família que é a citocromo 1A2. Essa citocromo 1A2, gente, ela metaboliza a cafeína, só que ela metaboliza também os hormônios. E aí, principalmente, por exemplo, estrogênio, tá? Então, o que acontece? Aquela pessoa que toma um exagero de café, o que vai acontecer? Não fica disponível essa família para metabolizar o hormônio. Olha só que triste. Tá? Então, né, esse é um dos fatores ali da detoxificação, tá? Então, estudos mostrando, né, pessoas que consomem uma quantidade exagerada de café, ou mesmo, né, Débora, a gente sabe que a cafeína, ela não está presente só no café, né? Por exemplo, quando a gente fala em excesso,
uma quantidade acima de 4 xícaras de 50 ml por dia, 200 ml, que é muito fácil se consumir isso, não é verdade? Aumenta o aborto espontâneo. Isso aí, estudos mostrando que, né, favorecendo aí, infelizmente, né, o aborto espontâneo. E aí muitas pessoas perguntam, né, Débora, e o café descafeinado, né? Tem estudos mostrando que até com café descafeinado também não é interessante. É o que eu falo, quer tomar café, toma, mas quer se preparar para a gestação ou, né, engravidou, pelo amor de Deus. Não vamos mudar esse hábito aí, não é verdade? Tanto Por isso que eu falo, ó, oi? Tanto café quanto alguns chá, quer dizer, os chás eu tiro todos também, porque a grande maioria a gente não tem a certeza, né, do Isso. quão cafeína tem. A grande maioria tem. Então, Exatamente, não, Débora, está perfeito isso, né? Na gestação também, na gestação, né, tem que tomar muito cuidado com os chás, né, com essas infusões, realmente, porque aí tem uma série de outros desequilíbrios ali afetando diretamente o feto. Mas os chás também têm cafeína. E não só chás, né, Débora? A gente tem que pensar também, o refrigerante tem cafeína, o chocolate, quanto mais. Não é para comer chocolate cheio de gordura hidrogenada e açúcar, não, gente. Mas um chocolate amargo, quanto mais cacau a gente tem ali, mais cafeína a gente tem. Por isso, tudo tem que ser muito dosado, né? A CYP1A2, ela participa dessa, né, da hidroxilação ali, né, da metabolização ali do estrógeno. Então, tem que tomar muito cuidado, né? É algo que a gente tem que ficar bem atenta, né? E também, né, Débora, a gente tem que pensar nas mulheres, estou falando de mulher, mas eu vou entrar fazer rapidinho aí, um resumo dos homens também, tá? A gente tem que pensar também nessas mulheres que usaram anticoncepcionais durante muito tempo da vida. Por quê? Já é mais do que provado, a gente pega isso, né, ali, seja através de sinais e sintomas durante a consulta, e quando a gente dosa, a gente vê as deficiências de vários nutrientes, né, como as vitaminas do complexo B, né, o zinco, selênio, magnésio, vitamina C, vitamina E, várias vitaminas fundamentais do complexo B, como por exemplo a B9, né, que é o ácido fólico, que é um nutriente fundamental ali da gestação. E aí, né, a gente avalia e a gente entende isso durante a consulta, mas os estudos também provam para nós que quanto mais tomou anticoncepcional, maior a depleção desses nutrientes. Então, né, pensar aí né, o quanto a gente precisa preparar esse casal, né, Débora? Eu costumo sempre dizer assim, as pessoas me perguntam, Débora, quanto tempo antes? Eu falo, olha, quanto mais tempo a gente preparar, melhor. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos 3 meses de preparo, né, Débora? Pelo menos 3 meses, a gente já tem ali uns resultados bem interessantes, tanto no homem quanto nessa mulher, né? E aí pensar, né, em todos esses nutrientes, né, como eu falei já, né, das vitaminas do complexo B, né, que a gente tem nos alimentos integrais, né, uma vitamina C, que a gente tem ali nas frutas, né, não precisa ser só laranja, limão, que são os cítricos que podem ter aí toda uma questão também alergênica, né, de intolerância. Mas pensar, por exemplo, no kiwi, que é riquíssimo numa vitamina C, numa acerola, quantos nutrientes maravilhosos a gente tem. Falando no ácido fólico, claro, né, para uma gestação precisa suplementar, mas não é mega doses e jamais fazer a suplementação isolada. O próprio nome diz, gente, é o complexo, tá? Então a gente precisa da B1, da B2, da B3, da B5, da B9, da B12, a gente precisa de todas elas, né? Jamais fazer suplementação isolada, não é verdade? E aí, né, só para a gente pensar um pouquinho nos homens também, né, a gente tem que entender o quanto vários fatores vão interferir aí na fertilização, né, na fertilidade também, né, para o homem, né, não é só mulher, né. E assim, os estudos mostram, né, que quando a gente fala em disruptor endócrino, esses compostos, como eu já falei, eles vão interferir nesse menininho lá dentro da barriga da mamãe, como feto ainda. Olha que triste, Débora. E aí isso vai causando esses desequilíbrios, gente,
desde, né, desde a gestação ali, do ventre materno, até na idade adulta. Então, da criança, durante esse processo também da puberdade. E olha, assim, o que a gente encontra de estudos associando alimentação saudável e espermatogênese é uma coisa inacreditável. E uma das coisas que a gente tem que ficar bem atento no homem, assim, é a questão da obesidade. É porque, assim, tanto através da alimentação, quanto através de substâncias tóxicas, né? Como eu fui já falando para vocês. O que que acontece? Isso vai aumentar ali, né, o tecido adiposo. Isso não tem como, isso aumenta. Uma vez aumentado, o que que acontece? A gente vai ter ali toda uma alteração nessa aromatase. E aí a gente não tem, né, essa conversão. O que que vai acontecer? É quando eu desequilibro a aromatase, eu favoreço a conversão da testosterona no estradiol. E aí, além disso também, né, esse tecido adiposo, principalmente aqui, sabe, Débora, nessa região abdominal, né, ele vai ter toda uma alteração lá naquele eixo hipotálamo, pituitária e testicular, lá nos testículos. Então, esse tecido adiposo, ele vai ter, né, vai liberar ali, né, vários compostos não interessantes, vão fazer esse acúmulo de gorduras, interferindo na aromatase, favorecendo esse estrogênio periférico, por exemplo, interferindo nesse eixo. Esse eixo, gente, é o que vai regular ali todo o ciclo, a espermatogênese. Então, é onde a gente tem, né, uma redução dos espermatozoides, vai alterar a mobilidade desses espermatozoides, a forma desses espermatozoides. Então, isso é muito complicado. E aí, o que que se recomenda, Débora? Né, se fala muito da dieta mediterrânea, que é muito interessante, eu concordo também. Né, que é o aumento de consumo de verduras, legumes, peixes, os grãos integrais, que estão diretamente associados à qualidade, à melhoria aí desse sêmen, tá? Hum. Professora, uma perguntinha aqui, ó. Perguntaram o que vocês dizem sobre limpeza hepática. Então, a limpeza hepática, olha, eu sei que tem várias pessoas que fazem, né? Tem aquela limpeza hepática clássica, tal. Tem que ser muito individualizada e tem que ser com um profissional, né, que saiba fazer, ok? Não sou contra. Mas eu diria para vocês que no dia a dia, né, como que a gente detoxifica? Se nós é, afasta as toxinas, né? É o que eu falo. Débora, tem as que eu não consigo controlar, como, por exemplo, eu não consigo controlar a poluição atmosférica, concorda comigo? A gente não tem como. Mas, por exemplo, eu consigo controlar aquilo que está no meu prato. Então, assim, amor, eu posso optar por uma alimentação orgânica, eu posso dizer não aos refrigerantes, eu posso dizer não aos ultraprocessados. Você concorda Com comigo? certeza. Quando eu aumento o consumo de verduras, legumes e frutas, não ter medo de consumir fruta, tá? As pessoas morrem de medo de consumir fruta. Eu digo, meu, que bobagem é essa? Pelo amor de Deus. Fontes riquíssimas de fibras, de inúmeras vitaminas, não é, Débora? De fitoquímicos, de compostos bioativos. Quantos compostos a gente tem, né? Então, quando a gente substitui, por exemplo, né, não é substituir. Por exemplo, eu sei que, voltando aqui até no assunto dos homens e responder essa pergunta, os homens amam churrasco. Gente, os amigos se juntam, eles vão para o futebol. Eu tenho várias pacientes que vai para o futebol, depois eles vão comer churrasco. Eles 10, 11 horas da noite. Não é isso, Débora? Mas é. Eu falo, ó, vamos fazer um churrasco. O primeiro que o churrasco já tem um monte de toxinas, mas também não vou fazer terrorismo, né? O carvão ali, né? Já lotado de benzopireno e tudo mais.
Mas eu digo, olha, dá para alguma esposa mandar uma travessa de salada para vocês comerem uma rúcula antes, consumir alguma coisa Hum, antes, um agrião, né, um brócolis, vamos fazer alguma coisa assim? Vamos botar um peixe ali, né, um peixe saudável, não é salmão, não é churrasco de salmão, eu falo para eles. Vamos fazer uns legumes ali na churrasqueira também, né? muda. A gente leva para não fazer um terrorismo, né, Débora? Bom, ó, vamos substituir aí, colocar uma fruta, um abacaxi, né? Olha, que vai ajudar aí a melhorar a digestão também, não é verdade? Sim, Então, quando a gente começa a fazer essas substituições com comida de verdade, o que que vai acontecendo? As vias de detoxificação são ativadas, gente. Eu estou nutrindo fase um, eu estou nutrindo fase 2, eu estou nutrindo fase 3. E aí gira, entendeu? Eu tenho contato com a toxina, foi como eu falei no início. Toxinas sempre existiram, existem e sempre existirão. O grande segredo é o quê, Débora? É a gente nutrir esse organismo. E a precisa. gente só vai nutrir o organismo através da comida de verdade. Não tem como, não tem como, tá? É, eu falei de cafeína para a mulher, mas a cafeína para os homens também vai alterar ali as células, né, que a gente chama as Leydkes, né, que tem toda uma ação na produção de testosterona. Então, né, cuidado, o homem também, esse exagero do café. E o álcool, né? Como voltando aí no churrasco pós-jogo de futebol, aí eles tomam um monte de cerveja. E aí, né, o que que vai acontecer, gente? O álcool também, o consumo exagerado vai ter toda uma alteração, né? Lembrando ali, nas enzimas de detoxificação, por exemplo, uma das enzimas que metaboliza o etanol, né, o produto ali do álcool, é a glutationa. E a glutationa é fundamental para, né, reduzir o estresse oxidativo, né, como é uma enzima antioxidante, é uma enzima, né, a glutationa transferase é uma enzima de fase 2 muito importante, para ajudar ali na detoxificação. É fundamental, fundamental, tá? Na fase 2. E só para, Débora, a gente está quase acabando, né? Meu Deus do céu, como voa o horário, né? Mas falar dos plásticos também, né, Débora? A importância desse casal, né? Principalmente se trabalha fora. Então, é aquela mulher que ela chega no trabalho e de repente ela fala, Lenita, eu nem tomo café, tá? Mas eu tomo chá. Chá de onde? De uma máquina. Ou chá que alguém faz ali, ela leva um sachêzinho e ela põe o quê? Num copo de plástico. Não é verdade? Ou ela leva, ela fala, eu não gosto de sair para almoçar. Então ela leva uma marmitinha. Só que essa marmitinha é de plástico e ela aquece, por exemplo, no micro-ondas. Então é uma das coisas mais comuns que a gente vê. Uhum. E isso, gente, o BPA, tá? Os fitalatos, o plástico é formado por mais de 50 compostos. Todos eles têm uma ação extremamente negativa, são considerados disruptores endócrinos. Então, eles vão interferir com todos os hormônios, né? Interferindo ali com os hormônios sexuais. Não tem como, essa cascata vai ser prejudicada. Tem estudos mostrando ali o quanto o BPA afeta, por exemplo, a função testicular. Então, ali tendo toda uma alteração ali com a testosterona, seja no homem, seja ali na mulher, com, né, reduzindo os estrogênios, afetando óvulos e tudo mais, ok? Então, muito cuidado, tá? Vamos substituir aí as vasilhas plásticas por vasilhas de vidro, levar xícaras para o seu local de trabalho. Em casa, é o que eu falo sempre, vai trocando, à medida que vai ali, né, sobrando um dinheirinho, vai trocando essa vasilha de plástico por uma vasilha de vidro. Ah, mas a tampa é de plástico, tá? Mas quando você colocar o alimento, não deixa o alimento encostar nesse plástico. Não coloca a tampa plástica ainda enquanto esse alimento está quente. Isso é muito importante. São algumas dicas que a gente sempre né, fala aí com os pacientes, ok?
E, gente, e assim, eu queria, né, para a gente encerrar, porque, Débora, eu queria ficar aqui até meia-noite. Que delícia, né? Meu Deus do céu. Mas falando na importância, gente, de uma alimentação orgânica. Olha, a gente tem muitos estudos mostrando o quanto os agrotóxicos, eles interferem ali na morfologia desses espermatozoides, o quanto eles vão interferir. Na mulher, então, meu Deus do céu, vários herbicidas, fungicidas, foi associada com menor morfologia de espermatozoides, redução, por exemplo, de hormônios como LH, a prolactina. E aí pensa, né? A gente tem estudos aqui do Brasil mostrando o quanto isso é prejudicial, principalmente para o agricultor que ainda usa o agrotóxico na sua plantação. Então, o quanto esses agricultores são extremamente prejudicados, né? Então, gente, vamos aí, né, apoiar essa agricultura familiar, vamos apoiar os pequenos agricultores, ir ali naquelas feiras de orgânico, e não é lá para o supermercado comprar orgânico, porque lá custa caro, Sim. gente. Não é esse comércio que nós temos que apoiar, não é, Débora? Lá custa muito caro. Então, é aquilo que eu falo, né? O mercado grande, o supermercado, o que ele tem que fazer? Ele tem o custo dele de aluguel, ou sei lá, o prédio, né? Uma imensidade de funcionários e tudo mais. Então, ele embute esse preço ali no produto orgânico, né? Enquanto que a gente, quando faz esse contato direto com o pequeno agricultor, como, por exemplo, no caso de uma CSA, a gente sabe que a gente tem um preço justo, né, para ambas as partes, ok? Nossa. Dé, quer acrescentar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma pergunta? Você quer que eu fale de mais alguma coisa? Me fala aí e a gente faz o encerramento. Pode ser? Pode, professora. Não, professora, olha, acho que você já falou tudo, né? A importância do homem também, que a responsabilidade não é só da mulher, mas do homem também. A genética, tanto de um quanto do outro, vai para o filho, né? 50% homem, 50% mulher, né? Então é importante Exatamente, exatamente. consciência, E, ter crianças mais saudáveis, né? isso, E a importância de buscar conhecimento, essa questão do CSA, gente, aqui eu sinto muita falta do CSA, porque aqui perto de mim não tem, mas próximo de mim acho que é em Bauru. Querendo ou não, é um pouco longe para você se locomover toda semana para ir para lá. Ao não contrário, dá. lá estava do lado, então era muito mais fácil. Mas se você procurar com carinho, você vai encontrar mesmo pessoas que não são do CSA, né? Eles têm os pequenos agricultores que fazem, né? Essas plantas só para eles lá em casa, eles estão produzindo muito e acaba vendendo. Então, às vezes, pesquisar, assim, que às vezes acaba encontrando também, porque isso é muito importante. E até o sabor, né, professor, é outra coisa. Para quem come orgânico, depois vai comer o outro normal que só que se você, gente, tô comendo isopor. Não é verdade? Eu lembro que quando a primeira vez que eu comprei o moranguinho orgânico, e daí aí eu tava muito difícil de encontrar, eu acabei comprando no supermercado mesmo, um dia que eu queria fazer alguma coisa com morango. Eu acabei nem fazendo porque não tinha gosto, tava com gosto de. Assim, eu nunca comi isopor, né? Mas eu brinco Mas a gente imagina, né? Não tem gosto de nada, né, Débora? É isso mesmo. Exatamente. quando você Exatamente. produto orgânico, né, um legume, seja de frutas ou seja de hortaliças em geral, a diferença depois quando você troca, você sente uma diferença imensa. O sabor é outro, é muito mais saboroso também. Então, para aqueles que tiverem oportunidade, então vamos apoiar o pessoal aí dos pequenos agricultores, que vai ser muito bom, tanto para a saúde, né? E até mesmo para o paladar nosso. Exatamente. E pensando, né, já que a gente está falando aqui de fertilidade, é o que eu sempre falo, sabe, Débora, apoiar a cultura orgânica vai muito além de só consumir o alimento orgânico, não é? Mas o que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Um mundo totalmente contaminado? Não é? Eu faço aqui minha horta, né? Eu amo. Aí meu marido fala assim: nossa, eu queria tanto fazer um teste, né, aqui, e só para ver que não tem nada de agrotóxico. Eu olho para a cara dele e digo assim: mas você vai encontrar agrotóxico aí. Ele fala: mas por que você pôs? Eu digo: de maneira alguma.
é lixiviado pelo ar, pela água, pelo solo. Aqui eu não uso, mas de repente aqui do lado eu tenho plantações que usam agrotóxico, e aí? Então, realmente isso a gente tem que pensar. O fato da cultura, daquele local não ter agrotóxico, gente, é uma grande coisa, né? Aquele espaço não ser contaminado. E quem dera todos os espaços não serem contaminados. Seria tudo uma grande bênção. Mas um dia a gente chega lá, viu? Pois é. Ai, Débora, olha, amor, eu agradeço imensamente. Muito obrigada. Obrigada pelo pessoal que esteve aqui com a gente. A live vai ficar gravada, né, Débora? A gente vai deixar aí, ou no meu, ou no da Débora. Hoje, se conseguir, nós vamos deixar nos dois, tá bom? E eu só tenho que agradecer, Débora. Obrigada mesmo por tudo, Eu viu? mais ainda agradecer você por ter aceitado o convite, por passar toda essa sabedoria para nós, né? Porque eu não, né, cada dia eu aprendo mais com vocês, com você, com a Denise, com a Camila. Camila, eu estou no grupo Mãe Nutrida para sempre estar atualizando também, para trabalhar com a participação. Então, vocês são minhas referências. Oh. Eu agradeço ter aceitado o convite. Espero depois, em breve, ter outras por aí. Outras lives. Com certeza. Vamos fazer mais live sim, viu, Débora? Deus abençoe você, professora. Uma boa semana. Amém. Todos obrigada por Amém. estar aqui conosco. E qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, pode deixar aqui pra gente. A gente vai tentando responder, tá bom? Perfeito, perfeito. Beijo grande, excelente semana para todos. Fiquem com Deus, tá? Beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau.